Olá, amigos. Muito obrigada pela presença, obrigada pelo carinho, pela confiança. Nós estamos retornando em 2025 com as nossas lives. Até a presente data, nós nos preocupamos em contribuir, nós quem? Eu e vocês, nós juntos, para uma cidadania cósmica. Escrevemos um livro, organizamos um currículo, e tratamos de assuntos básicos como morte, reencarnação, pluralidade de mundos habitados além da Terra e vai por aí. Tiramos férias para descansar as cordas vocais e também para que haja um espaço em que eu consiga, com meus parcos recursos paranormais, captar a mensagem do que seria necessário para o ano de 2025. E só há uns 20 dias atrás eu recebi a comunicação que o que seria necessário era tratar dos mesmos temas, mas de uma maneira mais aprofundada. Aí eu fiquei meditando. O currículo é um processo de aprendizagem espiralado mesmo, que vai de camadas cada vez maiores e mais profundas. Então hoje nós vamos começar o estudo, hoje e na sequência, havendo o interesse de vocês, continuar o estudo do que nós já vimos, mas nós vamos começar com a ideia de Deus. Nossa fonte vai ser esse livro, o Evangelho de Tomé, o Elo Perdido, e um outro livro de compreensão que eu considero assim mais difícil, eu sei que está de ponta cabeça a mensagem, a capa, então eu vou ler. Esse outro livro chama Pistis Sophia. Pistis Sophia. Pistis é crença e Sofia, conhecimento, os mistérios de Jesus. Porque Jesus também, ele tratou de uma maneira mais explícita, mais simples, mais básicas, vamos dizer assim, quando encarnado antes da crucificação, materialmente encarnado, falando aos apóstolos. Depois da crucificação, depois da ressurreição, ele permaneceu ainda com os apóstolos e com os demais seguidores por 11 meses. Aí então ele fez um estudo esotérico dos mesmos temas que ele havia tratado. Em Pistis Sophia, na introdução ou na apresentação, não lembro mais, uma passagem assim, que a gente tem que se aproximar, que nós temos que nos aproximar dos textos mais primitivos, mais perto de Jesus, de uma maneira até de emoção, de uma maneira mais reverente. Por quê? Nós estamos mergulhando, quando assim fazemos, nas palavras do próprio Mestre e nas palavras de seus seguidores, dos seus apóstolos. E eu senti muita emoção quando eu adentrei no mundo de Pistis Sophia, que é esse livro aqui, que vocês, tendo interesse, vocês podem adquirir aí pela internet. Então nós vamos começar hoje falando que Jesus, depois que ele foi crucificado e que ele esteve 11 meses com os discípulos, ele falava e ensinava dialogicamente, reunia-os sempre em um monte, porque o monte é sinônimo de elevação espiritual, emocional, e nomeou secretários, escribas, para anotar as suas palavras. Quais foram? Tomé, Pedro e Maria de Magdala. Bom, mas então como é que nós não temos o Evangelho segundo Tomé? Por que nós não temos o Evangelho segundo Maria de Magdala? Nós temos, mas são textos muito pouco encontrados e descobertos em cavernas, numa região do Alto Egito,
numa língua chamada cópita, que nem fala mais hoje, é uma língua morta, que demorou também décadas para ser decodificada. Nós estamos agora iniciando o estudo do Evangelho segundo Tomé. São palavras literais de Tomé. Ele conversa nesse livro através de logons. O que significa logons? Sentenças religiosas, sentenças morais, sentenças éticas. Então nós vamos começar dizendo que vamos tratar agora da ideia de Deus. Então, quem é Deus? Nós costumamos ensinar assim, mais simplesmente, de acordo com a Igreja Católica Romana, que Deus é uma entidade e nos relacionamos com Ele. É uma entidade perfeita, criadora, onipotente, de maneira muito egoisticamente, ou seja, pedindo proteção, nos entregando a Ele quando nós estamos desesperados. Tem mal nisso? Não. Mas é correto? É, até certo ponto. Depois que nós adentramos na filosofia, no espiritualismo, ela já é insuficiente. Então, nós temos que agora ampliar a ideia de um Deus que existe para o nosso universo, sempre disposto a premiar ou castigar. Vamos ampliar isso, substituir agora, de acordo com Tomé, de acordo com Pedro, a ideia de Deus, um Deus multiuniversal, porque não tem só um único universo, tem multiversos. E Deus, Camille Flammarion, do tempo de Kardec, século XIX, já dizia, levante uma pedra, Deus ainda estará lá. Arrebente uma madeira, Deus ali também está. Com outras palavras, Deus está no átomo e Deus está nos mundos estelares. Mas então, por que varia a ideia de Deus? Ou como varia? Varia de acordo com os interesses de quem escreve, ou do interesse de quem manda escrever, ou do interesse de quem quer passar uma ideia. Se quiser mudar uma nação, comece ensinando da pré-escola e principalmente nas universidades. Em 50 anos, a geração pensará homogeneizadamente, da mesma forma, do mesmo jeito, no sentido do currículo em que foi educado. Então, nós vamos explorar melhor essa ideia. Também a ideia de Deus serve a interesses, então, culturais, econômicos, filosóficos e políticos. Mas por quê? Porque é do interesse de uma classe quando ela vê a outra não como um ser de cidadania cósmica. Quando eu falo cidadania cósmica, eu incluo desde o átomo, como nós já vimos, desde o mineral, como nós já vimos, desde o vegetal, o animal, que passa sede, tem pneumonia, derrame, fome, alegria, tristeza, como nós. Até o humano, até os seres de outras regiões, de outras galáxias, de outros universos, portanto. Roma, agora, dona, senhora do mundo global existente, mas das terras existentes, conhecidas no tempo de Roma. Aí ela mandava, porque houve terras que apareceram muito tempo depois, passaram por outros reinados. Roma, no começo, ela sabia que as armas, as lutas armadas, não mudam o povo. Então, o que ela fazia? Mandava mestre escola, professores, pedagogos, mudar-lhes a língua.
ensiná-los aos seus filhos, a seus habitantes, o latim. Aí começava a mudar a identidade. E isso foi até no século terceiro depois de Cristo. Não com essa exatidão. Terceiro, quarto depois de Cristo. No tempo de Constantino I, que foi o grande responsável por tirar o cristianismo, que não tinha nem esse nome. Havia vários tipos de cristianismos. Um deles achava que Jesus existiu com um corpo carnal, materializado. O outro ramo diz que Jesus nunca foi materializado, portanto, nunca sofreu as torturas da pena de morte lhe impingida, que era um corpo totalmente fluídico. Sem entrar no mérito dessa questão agora, nós vamos dizer que Constantino, no tempo do seu reinado, era o imperador de Roma no século III depois de Cristo. Portanto, não havia nem mais um discípulo de Cristo. Havia seguidores, apóstolos que não haviam. Havia seguidores, os apóstolos já haviam desaparecido. O que ele encontrou? Uma sociedade global, mundial, global no sentido de mundial, não falo agora no sentido do global econômico, fraccionada, despedaçada, diferente, matando-se. E ele queria a unidade, ele queria a supremacia de Roma. Não é que ele era bonzinho, magnânimo, não. Ele era um monarca, um imperador, que queria o domínio do seu povo sobre os outros. Então, o que ele percebeu? E foi aconselhado pela sua mãe, que havia estado em Jerusalém, e lá ela teria resgatado, veja como é que as coisas chegam até nós. 300 anos depois de Cristo, ela havia encontrado um pedacinho da cruz e com ela havia curado alguma coisa, que eu não me lembro mais o que é o certo. Quem quiser pode resgatar também essa história ou esse mito na internet. E daí ela se converteu ao cristianismo. E esperta, aconselhou o filho, olha, se você quer unidade, se você quer um povo unido, disposto a morrer por uma causa, faça como os cristãos. Eles enfrentam as maiores torturas, são perseguidos, se reúnem em catacumbas, morrem por amor a Jesus Cristo, acreditando que estão morrendo por uma causa que levará ao reino de um Deus. Faça como eles. Constantino pensou, viu que mais forte que ensinar uma língua diferente aos povos dominados seria seguir a mesma religião que eles, a mesma seita religiosa que eles, ou a mesma filosofia religiosa que eles. Ou seja, ele fez com que seu império, que incluía Roma, a região da Europa, enfim, as terras conhecidas, se convertessem, entre aspas, foi a força, ao cristianismo. Então, qual é o valor do Constantino? Ele pensava no bem, em chegar ao reino de Deus? Não. Ele queria apenas mandar fazer-se obedecer em nome de um ideal comum que angariaria para ele maior facilidade de domínio. Aí surgiu o catolicismo a partir de um conclave, de uma reunião que ele organizou. Ele recrutou os maiores representantes das ideias cristãs à época. Foi o conclave de Niceia, que era uma região sob o domínio romano. Aí eles aboliram o Evangelho de Tomé, que Tomé era um dos escribas de Jesus. O Evangelho de Maria de Magdala, também escriba de Jesus. E de Pedro. Fizeram uma série de cortes, de inserções nos evangelhos de Marcos,
Lucas, Mateus. Lucas nem conheceu pessoalmente Jesus. Ele não foi discípulo direto de Jesus. Até Paulo não foi discípulo direto de Jesus. Portanto, Lucas e Paulo, eles criaram os textos religiosos de ouvir outras fontes que não fora Jesus. Não estou dizendo que com isso eles cortaram muita coisa importante ou acrescentaram outras tantas. Não estou entrando nesse mérito, mas é sempre bom lembrar que por uma questão de prudência, mas quem conta um conto acrescenta sempre um ponto. E além do mais, quem escreve sempre para difundir uma ideia que é convencedora, coerente com quem mandou escrever, conforme eu disse no início. E quem mandou escrever foi Constantino, mandou quem escrever? Esses representantes da igreja primitiva, os bispos. Então, Agostinho de Hipona, por exemplo, ele fez uma série de alteração. O que passou? Reencarnação foi trocada por ressurreição. Deus deixou de ser um estado de consciência. O próprio Jesus já tinha dito explicitamente quando de encarnado aqui, quando conviveu aqui no ano do seu nascimento, ano 1 da nossa era cristã, que éramos deuses. Ele falou em certa passagem, sois deuses, quer dizer, vocês têm um estado de consciência que será atingido na medida em que perseverar no bem comum, principalmente no bem a si mesmo, que é o amar ao próximo como a si mesmo. Então, a palavra católico significa katos, do grego, junto, e logos significa universal. Católico, apostólico, porque validaram como canônico o Evangelho de Marcos, Lucas, Mateus, João, excluindo esses que eu já disse, que passaram a ser evangelhos apócrifos. Muito foi destruído, outros foram escondidos em Qumran, nas cavernas, ou em Nag Hammadi, ou Hammadi, no Alto Egito. Ambos precisaram de estudos para serem decifrados. Então, a ideia de Deus, segundo o Evangelho de Tomé, que é o livro que eu disse que nós vamos começar a estudar, o Evangelho de Tomé. Como será que eu consigo pôr, para não ficar de ponta cabeça? Eu não tenho muito conhecimento disso. O Evangelho de Tomé, o elo perdido. Aqui está, Deus o que é? É esse estado de consciência que quer o bem para si mesmo e faz o bem para si mesmo e para o multiuniverso, incluindo tudo que nele está posto. A ideia de Deus, resumindo, varia com as épocas culturais, com os interesses econômicos, com os interesses políticos. Quer mudar uma nação? Mude-lhe o currículo, de acordo com os seus interesses. Terá ou uma sociedade religiosa, crente, como alguns do Tibete, ou vai ter os materialistas que estão aqui entre nós e pensam em si próprio apenas, quer se aproximar de outros planetas, sempre com finais econômicos, nunca de irmanar. Muito obrigada, continuaremos. Dê só um tempinho para eu também interiorizar essas ideias que agora me estão sendo ampliadas com o estudo dessas novas fontes. E se eles não pedem que eu ampliasse, que eu trouxesse até vocês os evangelhos apócrifos, por que apócrifos? Porque foram banidos. Ninguém vai, eu vou seguir o Evangelho de Tomé. Aliás, tem várias pessoas já que estão estudando o Evangelho de Tomé a fundo, porque é o que mais se aproximou das falas de Jesus. Aliás, até a própria personalidade de Tomé
passou para a história como alguém não muito crível, que perguntava demais, que tinha uma certa soberba intelectual. Não é nada disso, ele era um pesquisador. Ele já sentia em si que não poderia ficar na superfície de algumas ideias que Jesus havia falado. É isso. Então, nessa oportunidade, eu falo para vocês e me despeço com muita alegria, com muito agradecimento no coração, e vamos para a próxima live, que vocês vão me dar aí um tempinho para eu introjetar, para eu pesquisar, para eu amadurecer. Andai como filhos da luz, porque Deus também é luz, porque aquele que anda imprime sinais por onde passa. Gratidão a todos.